Olá, família! Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Olha, essa live aqui, doutores e doutoras, colegas, meus amigos, minhas amigas, vamos falar sobre divórcio, regulamentação de visitas e pensão alimentícia. Doutores e doutoras, já vão colocando seus contatos aqui nos comentários. Por quê? Porque caso alguém que esteja assistindo essa live queira procurar um advogado na cidade, possa te encontrar. Então, fique à vontade. Aqui nessa live é uma live papo legal. E aqui você pode também, você que está aí assistindo essa live, procura um advogado ou uma advogada na sua cidade, possivelmente, talvez aqui nos comentários ou no nosso grupo de Telegram também, que está aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá e procurar um profissional para te orientar e para te dar algumas dicas. Fique à vontade. Tá legal? Vamos lá, olha, tem muita coisa, mas muita coisa para eu falar com vocês aqui, tá? Muita coisa mesmo. E a nossa intenção aqui é começar já respondendo algumas perguntas, tá? É nossa intenção. Olha aí, divórcio extrajudicial ou judicial? Amigável ou litigioso? Vamos lá, olha só. O divórcio, ele pode ser extrajudicial somente quando não há menores nem incapazes e também não há divergência de interesses, ou seja, briga por conta dos bens. Então, divórcio extrajudicial somente pode ser se não tiver menores nem incapazes e se for amigável, ok? Judicial para as outras hipóteses. Tá legal? Ó, gratuidade aí. Você pode fazer esse processo gratuitamente? Então, você pode pedir o benefício da gratuidade. Se não tiver bens lá no extrajudicial, o cartório você vai ter que atender um processinho lá, os requisitos, e pode conseguir também. E judicial, você vai pedir, mas aí você tem que entrar pela Defensoria Pública. Se você entrar com um advogado, você também pode pedir o benefício da gratuidade de justiça. Tá legal? Seria assim. Agora, já expliquei para você a questão do amigável litigioso. Amigável, você pode fazer extrajudicial e também judicial, tá? Ou seja, o litigioso só pode ser feito no judicial, tá? E aí vamos para mais algumas perguntas. Olha aí. Ele disse que não vai me dar o divórcio. Olha, isso daí não é um direito dele, é um direito seu também. Então, querendo ou não, você vai ter direito ao divórcio sim. Tá legal? Vamos lá. Olha aí a terceira pergunta. Ela não vai carregar o meu nome. Olha só. Se a pessoa, vamos lá, a cônjuge, a esposa quer separar, mas quer manter o nome, o sobrenome. Por quê? Porque ela é reconhecida por aquele nome e tudo mais. Neste caso, não vai ter problema nenhum. Ela só vai ser proibida de manter o nome, se ela tentar contra a vida dessa pessoa ou houver alguma coisa muito grave aí para ela não continuar com o nome. Mas o simples fato do divórcio, se ela quiser manter o nome, ela vai poder sim. Ah, mas o marido não quer. Não é assim. Se ela não atentou, não cometeu uma falta grave, algo muito grave, ela vai conseguir sim manter o nome, certo? Vamos lá, olha aí. 4. Divisão, partilha de bens. Gente, isso daí, ó, tá dependerá, né? Não. Dependerá, isso dependerá, tá aí, salvei, tá escrito direitinho agora. Isso vai depender do regime de casamento. Qual que vocês ficaram com o regime de casamento? O normal, o regime legal é o quê? Comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que vocês adquirirem na constância do casamento, divide meio a meio. Agora, existe um outro que as pessoas mais famosas e ricas usam, que é o regime final dos aquestos, que você faz um pacto antinupcial. Por exemplo, você vai casar, só que essa pessoa vai assinar um contrato com uma grande emissora ou vai para o Big Brother, e você não sabe. E aí essa pessoa, para casar contigo, ela pode fazer ali um pacto antinupcial. Perfeito? Vamos para 5 aqui, eu já vou começar a falar com o pessoal aí, que eu já vi que o pessoal está chegando. Olha, meu FGTS, ela tem direito? Tem. Vai ter direito sim. Ah, mas é ele e ela. Tem direito. Então, olha só.
A esposa está trabalhando, o esposo está trabalhando. Se separou, metade do FGTS para cada um. Vamos lá, antes da gente continuar aqui. Olha, Camila, doutora Camila, muito obrigado. Doutora Noêmia e a Maiara já estão aí. Tem mais pessoas aí também. Pode dar o seu oi, estarei aqui. Eu estou querendo ser bem prático para informar, dar o máximo de informação para vocês, tá legal? Olha aí, guarda compartilhada versus guarda alternada. O que acontece? Muitos colegas, doutores e doutoras, confundem guarda compartilhada com guarda alternada. A guarda compartilhada está nessa lei aí, 13.058 de 2014. Guarda alternada, ela não é abrangida, ela não é regulamentada pelo nosso direito. Essa guarda alternada seria aquela, ó, metade contigo, metade comigo, esse tipo de situação que não é regulamentada. A guarda compartilhada, gente, é o seguinte, todas as decisões sobre a educação, sobre tudo com relação à criança, deve ser compartilhado. Não é essa situação de 15 dias comigo, 15 dias contigo. Normalmente tem acontecido isso e até o Poder Judiciário tem confundido guarda alternada com guarda compartilhada. Vamos lá, estou acabando aqui. Separei 10 questõezinhas para falar com vocês antes de nós entrarmos nas petições. Olha, petição, vou mostrar aqui para vocês a petição do divórcio, alimentos e regulamentação de visitas. Fica aí comigo. Vamos lá. Olha aí. Pagar pensão. Tem que analisar esse binômio aí, necessidade e possibilidade. Olha, eu não tenho nada no meu nome. Não adianta, porque normalmente essas pessoas que fazem isso, que dizem que não tem nada no nome, às vezes demonstram riqueza. Vão para as redes sociais, aí estão passeando de iate, de BMW, estão viajando. E aí eu vou contar um caso para vocês. O que aconteceu? A pessoa se separou. A esposa está lá com os filhos correndo atrás da pensão. E ele publicando fotos nas redes sociais. Publicou foto de viagem, foi para Miami e publicou fotos em iate, em Angra dos Reis e tudo mais. O que aconteceu? O advogado da mãe, né, da mãe das crianças, entrou lá pedindo a pensão e falou: olha, juiz, o meu ex-marido, ele diz que não tem dinheiro para pagar a pensão, mas está viajando para Miami, está andando de barco, está andando de BMW. E aí, o que o juiz fez? O juiz foi lá e apreendeu o passaporte e a CNH. Olha isso, qualificado. Olha a informação qualificada. O juiz foi lá, mandou medida de constrição, mandou constrição executiva, mandou prender o passaporte e a CNH dele. Tá bom, tu tá sem dinheiro? Então você não pode viajar para o exterior e nem dirigir BMW. Tudo bem. E aí, o que aconteceu? Esse cara recorreu, foi até o STJ e o STJ disse que isso não pode. Olha aí. Então, essa questão aí de direito de família, colegas, doutores e doutoras, tem que ficar ligado, tá? Então, essa situação, a STJ disse que não pode apreender carteira de habilitação ou passaporte para constranger o devedor de alimentos a pagar a pensão alimentícia. Olha aí, viu? Espero, se vocês estão gostando das informações, vão falando aí para mim. Pelo menos dá um joinha e interage aí comigo. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Posso pedir tudo numa ação única? Vamos lá. Aí eu já te respondo essa. Não. Tá? A ação de alimentos e a regulamentação de visitas e o divórcio são, principalmente alimentos e regulamentação de visita, são ritos especiais e não podem ser cumulados. Então, nada de querer acumular tudo isso daí, porque você vai dar problema. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se tiverem em acordo, vocês entram com o divórcio e lá no divórcio vocês colocam, olha, é consensual e por ser consensual, e aí diante da jurisprudência e tudo mais, queremos requerer aqui, ou queremos juntar, né? Você pode distribuir as três, ou juntar, ou ali nessa ação, se tiver já a participação do Ministério Público, vocês podem sim regulamentar a visita e alimentos, estabelecer alimentos. Olha, é uma questão assim, meio truculenta, mas por uma questão prática e por se tratar de uma questão de família, e muitas das vezes o juiz se percebe que não terá outra oportunidade daquela, porque talvez saindo da audiência os ânimos floresçam novamente e aí não há consenso, o juiz acaba, o Ministério Público também, ajudando e colaborando para que isso aconteça, mas não pode. Vamos lá,
Olha aí, aguardar o processo de pensão alimentícia ou oferecer pensão. Isso daí acontece muito com os pais. Faz lá, vão fazer um acordo com a mãe. E aí começam a depositar a pensão na conta da mãe. Certo dia, ele é surpreendido com uma citação. Olha, vamos lá, você está sendo intimado aí, citado a contestar uma ação de alimentos. Aí você fala, pô, mas calma aí, por que ela entrou com isso? Eu não estou pagando todo mês? Então, olha só, o fato de você depositar dinheiro todo mês na conta dela não tira o direito dela, tá, das crianças representado por ela, de ajuizar uma ação de alimentos contra você. E aí, nesse caso, você pode ainda ser surpreendido já com alimentos provisórios, provisionais ou provisórios, como você queira chamar, já descontando direto no seu contra-cheque. Então, por cautela, é interessante sim você poder procurar um advogado e ajuizar uma ação de oferecimento de alimentos. Beleza? Ou uma ação de alimentos ali em comum acordo, né, consensualmente, para resolver isso. Tá certinho? Vamos lá, aqui a última. Fiz um acordo de boca para a pensão. Aí eu só acabei de te responder. A 9 e a 10 eu te respondi. Vamos lá, porque a gente já vai entrar nas petições e eu quero falar com todos aqui que estão comigo. Vamos lá, hein? Olha aí. Ufa, Camila, muito boa tarde, doutora Camila, a Noêmia, já falei, a Maiara, Roberto, tá aí, doutor Roberto, Gilvan também, boa tarde, olha aí, Ângela, doutora Ângela, José dos Anjos, Eliane também está aí, Ivan, Otávio, eu tive separação de bens, olha aí, separação de bens. Ah, não, ele perguntou, e se tiver separação de bens? Se tiver separação de bens, senhor Otávio, a questão não é a separação dos bens, a questão é se é litigioso ou consensual e se há menores. Se você está falando do divórcio, poder ser extrajudicial, somente se não tiver menores, incapazes e não tiver briga, certo? Se não tiver nenhum desses três requisitos, você pode fazer extrajudicialmente. Beleza? José dos Santos, porque tá José. Tá legal, seu José. Olha aí, Rogélio Costa. Escapei na pensão dos 40% e FGTS. Ufa! Tá certo, tá certo. Vamos lá. Já aí, ó. Já faz tempo que me separei. Criei sozinha meus filhos e ela vai ter direito ao FGTS? Sim. A grande questão é o seguinte: você também teria, era só fazer o divórcio. Lembrando o seguinte, gente, que a ação de dissolução, de reconhecimento e dissolução de união estável equipara-se a essa situação. Só o que vai mudar aqui é o seguinte: você, ao invés de entrar com uma ação de divórcio direto, você vai entrar com o nome da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. E aí você vai juntar provas dessa união estável e pedir o reconhecimento e a dissolução. E conjuntamente você vai fazer igualzinho, ação de alimentos e regulamentação de visitas. Certinho? E aí tem direito sim, tá? Tem direito ao FGTS, tanto a senhora quanto seus filhos, tá bom? O Joser tá aí, queria saber sobre o PIS. Olha, amanhã é a live para responder aos inscritos aqui do canal. E vamos fazer aí um guia completo sobre PIS/PASEP. Fica tranquilo. Amanhã, 19 horas, vamos ter uma live analisando tudo isso daí, tá certo? Eliane Beirão. Olá, vamos lá. Poxa, dei entrada aqui em Salvador para divórcio pelo mês de janeiro desse ano. Não sei como verificar o processo. Então, o processo normalmente corre em segredo de justiça. Então, é mais difícil até você fazer a consulta, a não ser que você já tenha o número do processo e o código de acesso. Tá? Todo o processo de família corre em segredo de justiça. E é por isso que essa live aqui é fundamental para muitos advogados e advogadas que não conseguem ter aí acesso ao processo e aí não conseguem ver uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, uma regulamentação de visitas, e eu vou te entregar tudo isso daqui. Não tem outro lugar que faça isso aqui, nem pelos nossos inscritos e nem pelos advogados e advogadas. Isso aqui é generosidade e cidadania, certo? Vamos lá, doutora Camila. Como descobrir se a pessoa omitiu ganhos e patrimônio na constância do casamento? Caso descoberto, este patrimônio é aplicado alguma sanção ao cônjuge que omitiu? Vamos lá, experiências práticas. Então, sanção não. O que você vai ter é esse patrimônio voltando para a titularidade dele para que seja dividido. Ou então ele faça um acordo com essa pessoa, tá? Com a cônjuge ou com o cônjuge, indenizando ela pelo valor que ela teria direito.
tá? Há essa questão aí de fraude contra credores e tudo mais, mas temos que ver duas coisas aí. Primeiro é o patrimônio do casamento, segundo é a pensão. Com relação ao patrimônio, normalmente um casamento, quando ele está prestes, você pode perceber que normalmente celebridades, não sei se vocês já perceberam isso, acabei de fazer um vídeo sobre isso aqui, falando sobre o divórcio, essa situação aí do Eduardo Costa. Mas vamos lá, vocês podem perceber que normalmente celebridades, quando eles se divorciam, é assim, no estalo. Você fala, nossa, como? Já, por quê? Porque, na verdade, há um rompimento ali no sentido de se resguardar. O que, que acontece muitas das vezes? Normalmente, antes de chegar ao divórcio, as vias de fato, há ali uma guerra fria no relacionamento. Então, você já tem que começar a perceber. E aí entra essa questão de estar sempre inteirado um das coisas do outro, né? Pode usar desculpa, olha, se você morrer, eu preciso da senha do banco. Olha, se você morrer, eu preciso juntar, preciso saber onde estão as escrituras e tudo mais. Olha aí, olha a dica, vou parar por aqui, senão vou ter problema. Vamos lá, ótimo tema. Obrigado, Roberto. Obrigado, obrigado. Vamos lá. A doutora Camila. Por que eu fiz essa live aqui? Por causa dessa doutora Camila Souza, que já fez live com a gente aqui. Ela falou, Giovanni, tal, vamos ver esse negócio da advocacia de família. Eu comentei com ela, falou, não, legal, e queria saber sobre essa questão dos motoristas de aplicativo. Então, você pede para oficiar direto a eles, a Uber e a 99, porque a Uber 99 vai oficiar o juízo informando quais são os rendimentos deles. Entenderam, pessoal? Tá certo? Vamos lá. Tire uma dúvida. Até quando eu tenho que pagar a pensão para a universitária? Mesmo está emancipado, e o fato faz o mesmo poder perder a pensão. Então, passou dos 21 ali, você já pode pedir. Passou dos 18, você já pode pedir maioridade. Aí entra uma questão de exoneração de alimentos. E aí você tem que conversar com o seu advogado, por quê? Porque há circunstâncias. Por exemplo, eu tive um caso aqui que o pai pediu para exonerar os alimentos da filha. Por quê? Porque a filha já estava com 18, tinha acabado de completar 18, morava com a mãe, ele pagava essa pensão, só que ela engravidou e teve filho. E aí ele se sentiu indignado e falou: olha, o filho não é meu. Se ela teve coragem, teve iniciativa, não sei como vocês podem colocar aí, para fazer o filho, então também tem que correr atrás agora para pagar a pensão. E aí ele pediu exoneração de alimentos neste contexto, tá? Neste contexto. E aí eu coloco para vocês, o juiz foi ponderando, levou o processo, o tribunal mesmo foi levando o processo ali por mais quase 2 anos, tá? A gente chamava ela de um jeito, não encontrava, você estava ali, procurava acular, foi levando, mas era claro onde ela morava e tudo mais. E aí, quando foi exonerado, ela já estava ali meio com a vida acertada. Então, tem todas essas circunstâncias aí e tem que analisar o caso concreto, tá? Porque muitas das vezes entra essa questão pessoal também, do brio aí de cada um, não é verdade? Doutor, isso aqui eu respondi. Boa tarde, olha aí o Ronilde. O Wilson também, muito boa tarde. Olha, Zona Leste de São Paulo, a Ronilde. Vamos lá. Stay home, né? Estou em casa, deve ser isso. Vamos lá. Olha aí. Meu filho tem 18 anos, está emancipado e trabalhando formalmente. Eu pago pensão desde quando ele tinha 4. Posso pedir exoneração? 18. Pode, acabamos de falar sobre isso daqui. Beleza? Eu já vou entrar nas petições, doutores. Vamos terminar aqui esses 20 minutinhos aqui explicando para as pessoas, tá? Sou obrigado perante a lei casar com separação de bens? Não. Olha só, a separação de bens, tá? Ela é um regime de casamento, tá? Você pode escolher ali, existem vários. Comunhão parcial é o regime legal, comunhão parcial de bens, ou seja, o que se adquirir na constância desse casamento é dividido entre os dois. Aí eu falei no início da live aqui sobre a participação final dos aquestos, que você faz um pacto antinupcial, e também tem, por exemplo, a comunhão, né, universal de bens, como, por exemplo, e separação total de bens. Correto? Vamos lá. O cartório, sim, isso. Então, você pode separação total, você pode escolher. Se você não escolher nada, vai para
a comunhão parcial, tá? O regime de comunhão parcial de bens, tá bom? Vamos ver aqui. Tá, doutor, e o julgamento? Como vai ser a forma de julgamento? E aí depende, né, do que você esteja falando. Se estiver falando sobre divórcio aqui, a gente está conversando agora. De nada, doutora Camila. Olha, pessoal, viu? Ficamos aqui, ó, 20 minutinhos. Expliquei isso daí para vocês. Agora vamos lá, doutores, temos aí essa situação. Voltou? Olha aí, voltou. Tava fora do ar, não é verdade? Vamos lá, eu quero falar com vocês sobre isso daí, ó, divórcio direto. Eu falei, doutores, Giovana, eu quero essas petições. É só você entrar, fazer parte do nosso grupo do Telegram, tá aí, Papo Legal, doutores e doutoras. E quem não for advogado e advogada, pode entrar no grupo para inscritos. Tá legal? Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre essa. Olha só, gente, divórcio direto. Já coloquei aqui a qualificação, já você coloca aqui o foro regional aí, lembrando que é Justiça Estadual e Vara de Família. Belezinha? E aí entra essa questão aqui, olha, divórcio direto. Aqui você pode colocar reconhecimento e dissolução de união estável. Aqui você pode colocar divórcio direto amigável, divórcio direto litigioso e tudo mais que você queira. Agora, até conversei com a Camila e vou passar aqui para vocês isso daqui também, porque foi uma observação muito interessante que ela fez. O que acontece, gente? O judiciário está abarrotado de petição. Então não adianta você, doutores e doutoras, e aí as partes que estão nos ouvindo também, querer colocar um monte de coisa no processo, um monte de coisa que não está objetivamente ligado ao processo, ou então fazer uma petição com 50 laudas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Seja simples. Neste caso aqui, menos será muito mais. Beleza? Olha aí, essa é a ação de divórcio. Você pede a gratuidade de justiça ou não. Coloquei os termos aqui da gratuidade de justiça, citei o artigo 98, citei, inclusive aqui, ó, eu coloquei, anexei a CTPS da autora, da requerente. Beleza? Então vamos lá. Do divórcio, gente, seja simples. Olha, casaram, tá? Foram casados até tal data. O regime de comunhão parcial de bens, você coloca o regime de bens. O casamento celebrado em foi, ou seja, eu falei quando se separaram e quando se casaram. E nesse caso aqui, tiveram 2 filhos. Está aqui, tiveram 2 filhos, ó. Estão aqui os 2 filhos, eu cito a idade, data de nascimento e a idade dos dois, tá? E aí eu fui bem simples aqui, ó. Contudo, a requerente não possui mais o ânimo de continuar a vida e aí o término, tal. Por que isso, gente? Não adianta você querer procurar advogado ou advogado que está me ouvindo. Não adianta você querer também comprar a vingança do seu cliente ou da sua cliente. Não vai dar certo. Por quê? Porque muitas das vezes, nesse início do divórcio, principalmente quando é um divórcio direto, muitas das vezes há a possibilidade de acordo. Eles chegaram a um acordo. Agora, nunca o pai ou a cônjuge, ou o esposo ou a esposa vão chegar a um acordo se lê uma inicial com um monte de ofensa. Ah, ele é vigarista, ela é mentirosa, ela o que for. Um monte de xingamento. Na hora, guarde o seguinte, quando você faz uma ação de divórcio, a outra parte não recebe a inicial. Por quê? Porque tem uma audiência preliminar, que é de conciliação, mediação. Então, ele não vai receber a inicial. Por quê? Para tentar essa mediação. Então, você pode. Não, vou colocar tudo porque foi muito grave. Ok. Só para te lembrar que nessa primeira audiência não tem o seu esposo ou a sua esposa não terá acesso ao que você escreveu. Só vai ter acesso na mediação falando: olha, você aceita com divórcio? Aceitam fazer o divórcio e tudo mais? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, vamos aceitar e tudo mais. Então é apenas uma observação. Nome de solteira
Olha, já falei com vocês lá agora nas 10 perguntas aí. Você pode sim optar em continuar com o seu nome, mas se você quiser também, você vai pedir, ó, tira esse nome aí, sobrenome dele, eu quero meu nome, eu quero minha liberdade, ponto final. Só que existem circunstâncias, principalmente pessoas famosas, que querem manter o sobrenome. Ok, expliquei para vocês aí no início da live quais são as hipóteses de que você não poderia manter o sobrenome. Beleza? Alimentos, gente. Nesse caso aqui, não são alimentos dos menores. São alimentos, pensão alimentícia é para cônjuge ou para o cônjuge. E aí, nesse caso aqui, eu coloquei, ó, dispensam alimentos. Mas vocês sabem que em qualquer momento depois, você pode também solicitar e pedir pensão alimentícia ao seu ex-cônjuge. Nesse caso aqui eu não coloquei. Tudo bem? E ainda coloquei, ó, rebus sic stantibus, enquanto as coisas permanecerem. Ou seja, enquanto as coisas permanecerem do jeito que está, estou trabalhando, recebendo meu dinheiro, eu não quero pensão alimentícia. Aí, no outro caso, você vai, olha, agora mudou a situação, estou desempregada, preciso cuidar dos filhos, pagar aluguel e tudo mais, e aí você pode sim pedir alimentos. E aí, aqui dos bens do casal. E aqui eu citei 4, né? Citei apartamento, veículo, saldo de FGTS, contas bancárias. Podem ter outras aí, ações em bolsa de valores e tudo mais. Sítio, não é verdade? Outros carros e tudo mais. Beleza? E aqui os pedidos, gente. Os pedidos são fundamentais. Vocês veem que eu gosto dessa didática de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5, 10, 3. Eu tento pontuar para ser mais objetivo. E na advocacia prática isso é fundamental. Quando o juiz olhar o seu processo, me fala aí do pedido 4 dele, pedido 5 e tudo mais, anda mais rápido, a coisa flui de uma forma muito melhor. Perfeito? E aqui são os pedidos, nesse caso aqui, há sim a questão da intimação do Ministério Público, por exemplo, naquela questão quando a gente falou do acordo aí da pensão dos menores. Não se esqueça, se for, você precisa colocar isso daqui, ó. Por quê? Porque tem que expedir um ofício, que a gente chama de carta de sentença, para você averbar lá. E aí você tem que informar para o cartório preencher corretamente a carta de sentença essas informações aqui, tá? Termo, livro, folha, a qual foi a circunscrição, o cartório e também o endereço. Belezinha? Viu? E aí você dá até assina, valor da causa aqui é será o valor dos bens. O que eu coloquei aqui, ó, requerente para assinar, isso aqui é uma sacada. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ir conversando com a outra parte, ela fala, não, coloca aí que ela é mentirosa, é um bêbado, sei lá, o que for, tá? E aí são acusações, são pontos muito pessoais que você, como advogado ou advogada, não pode responder, não pode se responsabilizar. E por isso, você sim pode pedir para a parte que te contratou, para a sua cliente ou seu cliente assinar contigo, viu? Vai assinar contigo. E aí terminamos essa petição aí. O que vocês acharam? E aí? Me respondam aí, pelo amor de Deus, me dão um feedback dessa ação aí. O que vocês acharam dessa ação de divórcio? Se conseguiram entender. Fala aí para mim, se tá tudo ok, se conseguiram entender isso daí. E aí, olha, já estou colocando aí para falar com vocês essa daí é a ação de regulamentação de visitas. Tá aí, regulamentação de visitas. Já vamos entrar na regulamentação de visitas. Tá tudo certinho? Sandra, Camila, Clóvis, Mary, tudo certinho? Tudo ok? Podemos continuar? Estou dando aqui essas petições. Giovanni, onde vou encontrar essas petições? Lá no nosso grupo Papo Legal. Estão todas lá, já vou colocar, acabando a live aqui, vou colocar lá e a gente vai conversando. Já temos lá mais de 300 advogados e advogadas conversando sobre isso daí. Belezinha? Obrigado, Sandra, Fernando, a Cleoline, doutora Camila, Cleoline de novo. Obrigado, pessoal, pelo feedback de vocês, tá? Vamos lá, então, agora para a regulamentação de visitas. O que acontece, gente? Quando eu falei com vocês da Guerra Fria, da preparação e tudo mais, então você já tem que ir preparando. E normalmente é uma cultura nossa ainda, vivemos nessa cultura um pouco machista, e o homem acha que falando um pouco mais alto e grosso vai intimidar a mulher. Não é verdade? É uma realidade. Eu sou homem, gente. Eu sei da realidade, estou aqui há 15 anos na advocacia, eu sei do que a gente está falando, vamos ser sinceros.
fala mais alto e fala mais grosso e acha. Tem exceções? Tem, mas exceção só confirma a regra de que é assim, por conta da nossa matriz social, sei lá, sociológica. Mas vamos lá. E aí, normalmente, o cara acha que vai mandar. Como eu falei lá, não tenho nada no meu nome, eu pago, eu faço, eu aconteço. E aí, quando você, mulher, passa por essa situação, e aí eu tive um caso desse aqui, que ele falou alto e grosso, e achou que a esposa não ia resolver nada. E ela nos procurou, e no mesmo dia, eu sentei com ela na minha frente e preparei as três: divórcio, regulamentação de visitas e pensão. Demos entrada no mesmo dia. No mesmo dia, ela já pegou o processo com a cópia do protocolo, já mandou para o Zap, falou: olha, tá aí. Agora pode contestar. Ah, mandou por Zap para ele antes dele saber, e tem aquela questão da petição. Então, a petição que nós fizemos não foi ofensiva, não foi agressiva, ela tinha uma estratégia para atuar, e ela queria demonstrar para ele que ela sabia falar alto e grosso também. E aí, nesse caso, a gente fez uma avaliação e valeu muito a pena, fizeram um acordo, inclusive, um ano e meio depois, recebi a mensagem dela de que reataram. Então, isso é muito legal, particularmente eu acho muito legal. Então, é por isso, advogado, vocês têm uma função primordial aí nessa situação da advocacia de família. Não é entrar para querer dividir tudo e receber tua parte. Não. Tem uma família, tem uma história ali. E a gente precisa respeitar isso. Mas vamos lá. Você pensa o seguinte: você tem que proteger os seus filhos. E aí, nesse caso aqui, é fundamental você entrar sim com a regulamentação de visitas. Por quê? Porque você estabelece limites. Olha, a polícia, presidente Vargas. Olha aí, você estabelece limites para ele. E aí, a partir do momento que você entra com a ação de regulamentação de visitas, você fala: olha, você não vai pegar as crianças enquanto o juiz não decidir, já tem um processo lá. Se você quiser regulamentar logo isso, vá lá no processo. E aí ele vê que você entrou, fechou todos os campos, e ele vai ter que procurar um advogado. Já tem 3 ações lá, tá? Olha, não estou do lado das mulheres, não é isso. Estou analisando um fato sociológico, um fato claro, tá? Tem uma trave no meu olho, pelo amor de Deus. Não vou ficar aqui dando uma de inocente palestrante, não. Não vou. Vou falar a realidade. São mais de 15 anos de advocacia. Então, não vou ficar aqui bancando de inocente, de palestrante. Não, essa é a realidade. Então, entra com o divórcio e pede a regulamentação, porque você cria uma limitação judicial. E aí fala: olha, você vai querer pegar as crianças? Pode, mas vai lá no processo. Ah, vou na polícia, vai na polícia. Quando a polícia chegar, você já mostra aqui: ó, há um processo de regulamentação de visitas. Ele tem que responder lá. O juiz, o delegado, o policial não pode fazer nada. Ele vai ter que, no dia seguinte, ou no plantão judicial, resolver isso. Ou, como é mais comum, tem acontecido, pelo menos nos meus casos, é um acordo. Fala: não, tudo bem, poxa, você está certo, eu tinha que resolver isso logo, tal. Mas aí entra uma outra questão: vamos acertar a regulamentação? Vamos. Mas olha só, como é que você quer ter direito à visitação se você não paga a pensão? É um pré-requisito. Você pode estabelecer isso como pré-requisito e eu já vou entregar a pensão para vocês. Porque aqui tem um plano de visitação. Essa petição aqui é muito legal. E aí aqui tem um plano de visitação muito bacana. E olha, material de altíssima qualidade. Um material desse daqui, uma live dessa daqui, um cursinho desse daqui, você não pagaria menos de R$ 1.000 aí. Mas a gente está aqui te entregando. Por quê? Generosidade, queremos compartilhar conhecimento. É a nossa missão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não entrou no nosso grupo Telegram, não deu seu joinha, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, faça isso daí, vai. Vamos lá continuar então. Regulamentação de visitas, falei da questão da gratuidade já, inclusive coloquei aqui, ó, juntei a CTPS dela, 3 salários mínimos, em média aí, já consegue sim a gratuidade de justiça. Nos fatos, os fatos aqui, gente, os menores. Você vê que eu não. Ah, importante aqui. Olha a qualificação. Os menores, Mateus e Felipe, neste ato, vou botar aqui, ó, neste ato, devidamente representado por sua mãe. Olha aqui. Tá vendo? Então, aqui a qualificação é diferente do divórcio. Neste ato, então, quem são os autores aqui? O Mateus e o Felipe. A mãe está representando os 2 menores. Belezinha? Certinho? Vamos lá, dos fatos. Já coloquei isso aqui para vocês.
E aí, olha aqui a sacada. Eu já cito aqui que é uma ação de divórcio e uma ação de alimentos em trâmite, tramitando. Por quê? Porque eu tento conectar depois, ou tento fazer com que os processos se comuniquem. Belezinha? Tá? Inclusive, o juiz vai lá, dá uma consultada, o cartório, o secretário do juiz vai dar uma consultada, como anda o processo de divórcio, o que que o marido falou lá, o que que a esposa, a cônjuge que entrou com o divórcio, ou o cônjuge que entrou com a inicial, o que que ele colocou na inicial. Porque, gente, muitas das coisas que você fala sobre alguém, ela reflete quem você é também. Então, se você pega o inicial, enche o cara com mais qualificações, fala que o cara é um monte de coisa, aquilo também diz um pouco sobre você. Porque, número um, né? Eu sempre costumo dizer isso, não é possível que você não tinha enxergado isso. Ele não mudou de uma hora para outra. E muitas das vezes o cara é daquele jeito antes do casamento. Então, isso, a prática, eu tô aqui há 15 anos, há mais de 15 anos na advocacia. Então, o juiz também consegue entender e perceber isso daí. Então, não acho que você indo para lá falando que o cara é um monte de coisa, que também vai conseguir tudo. Aí, ó, deu uma moral aí, galera, os homens aí, ó. Dá um joinha aí para mim, vai. Vamos lá, então. Aqui você vai relatar a história, tá? E aí eu coloquei, comecei até a relatar, ó. Após a saída, ele foi morar em Copacabana, aí, ó, local totalmente desconhecido da família, em uma vila de casas. Aí eu coloquei desconhecido, e aí eu posso entrar na questão da amante, do amante, posso entrar na condição que ele está morando, às vezes vai morar num lugar paupérrimo, antes morava num condomínio, tal, e aí está se colocando em uma situação desumana muitas das vezes, e aí para o juiz entender a submissão daquilo tudo, dá para você explorar isso daí, tá? Beleza? E aí você vai relatar a história, que é fundamental, tenta levar para um tom mais romântico. Quando eu falo romântico, é como se fosse um Dostoiévski em Irmãos Karamazov. Então você vai tentar descrever aí. Quem não leu ainda pode ler, que você vai ter muitas dicas lá de como redigir esses fatos aqui. Tá bom? Vamos lá. Ressaltamos que a tutora dos menores não quer privar o demandado do direito. Olha aqui, tá vendo? Eu faço essa ressalva e boto em vermelho para isso. E aí depois eu falo do dever de família, guarda, saúde, educação, dignidade, papapá. E é isso daqui é mera formalidade, tá? Incumbe aos genitores, a cada qual, tá vendo? Ambos conjuntamente, papapá. E aí eu coloquei isso daqui. E aí venho para a regulamentação. Esse plano de visitação aqui é campeão, tá? Eu não vou lê-lo aqui, vou deixar para vocês lá. É campeão. Campeão esse plano de visitação aqui, e você vai ajustar de acordo com os seus interesses ou melhor interesse do menor. Beleza? Melhor dizendo, recapitulando, reformulando a minha assertiva. E aí fala do caso de pernoite, papapá, guarda dos menores. Aqui já entra embutida a guarda, porque quem está entrando pelos menores é a mãe. Então, nesse caso aqui, a mãe já está com a guarda. Olha aí, tá vendo? Vamos lá. Dos pedidos, estão aqui os pedidos, depois vocês vão ler, mas eu já peço, olha aqui, ó, decretar provisoriamente o roteiro de visitas, ou seja, ele já vai, ou ela já vai ter que se enquadrar ao nosso plano de visitação, que é campeão. Esse daí que os promotores copiam e colam. Beleza? Estou te dando isso tudo aí, tá? E aí peço para que seja integralmente conhecida, né? Julgada procedente, falo do estudo psicossocial e também coloco aqui a requerente, por se tratar de questões particulares. Tem muitas questões particulares aqui. Não é verdade? Pessoal, e aí? O que vocês acharam? Estão gostando? Me dá um joinha aí. Fala aí se tá legal, se vocês estão conseguindo entender. Pelo amor de Deus, falem comigo aí, tá bom? Vamos lá para o último. E agora eu vou colocar outra tela aqui para vocês, que é a última, que é a regulamentação de visitas, não, que é a ação de alimentos. Vamos para a ação de alimentos. Deixa eu ver aqui, mas antes, ó, tá aí já na tela. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Gostou? Obrigado, Cleonline. Tá aí, doutor. Chamar a atenção que no divórcio, em relação de bens, pode ser discutido a ação própria e não impede. Beleza, perfeito, Clóvis. Doutor Clóvis, perfeito. Você pode entrar com o divórcio e falar, olha, quero divórcio.
E ali nos bens, você coloca assim, ó, os bens serão discutidos em ação própria. Que ação própria é essa? Ação de dissolução de coisa comum. Tá legal? Beleza, Clóvis. Obrigado. Beleza, verdade. Verdade verdadeira. Então, já ele colocou isso daí, você pode fazer o divórcio direto, o juiz vai dar o divórcio. Querendo ou não, vai ter o divórcio. E aí, os bens você resolve na dissolução, numa ação chamada ação de dissolução de coisa comum. Beleza? Obrigado, Sandra. Obrigado, Clóvis, Ricardo. Cleoline, doutora Camila. Beleza. Beleza. Estamos com poucas pessoas aqui, mas a intenção aqui não são multidões, e sim dar conteúdo de qualidade. Não tem problema, vamos até o fim, eu vou entregar tudo. A nossa missão aqui, quarta-feira, é essa, entregar tudo e ajudar a qualificar a sua advocacia. E espero, do fundo do coração, estar conseguindo cumprir essa minha missão. Beleza? Vamos lá então agora para a ação de alimentos? Eu acho que é o que a gente está esperando aí, a ação de pensão alimentícia com pedido de alimentos provisórios ou provisionais, como você queira chamar. Beleza? Vamos lá. Olha, tá aqui, qualificação. E aí, lembrando, quem são, gente? Olha aqui, Mateus e Felipe, neste ato, representado por sua mãe. Importante, gente, olha o que eu coloquei aqui, ó. E-mail dela, novo CPC. Coloca o e-mail, tá? O e-mail da autora, da requerente aí, ó. Tá bom? Da mãe dos menores. Em todas as ações nós colocamos o e-mail, tá bom? E aí aqui, gente, gratuidade, você vê que eu tento seguir o mesmo padrãozinho aí. E aí, com o tempo, os juízes começam a conhecer e perceber que você é prático, que você é objetivo, que você é íntegro, que você não enche sua petição de xingamentos. E aí, o cartório, quando recebe uma petição, acontece isso muito comigo, e às vezes quando eu vejo o processo já está sendo despachado e tudo mais, porque há clareza, há objetividade, há integridade. Então, o juiz sabe que quando vem de você, doutor e doutora, não vem qualquer coisa, vem algo um pouco mais qualificado e objetivo. Ele vê a objetividade e consegue pontuar e resolver seu processo rápido. E que para ele é interessante, por quê? Porque ele tem que bater meta. Então é importantíssimo que ele tenha isso. Deixa eu ver aqui. Pessoal, estão entendendo como é calculada a pensão? Em vez de regra, na prática, aqui ó, a Manuela, só botar aqui rapidinho para eu dar uma respirada. A Manuela coloca aí, né? Como é? Em média, tá? Eles colocam 30%, pede 30% a 20% dos rendimentos brutos, tá? É o que se vê aí nos alimentos provisórios. E aí você vai, a outra parte vai ter que questionar e tudo mais, e acaba ficando até 30% aí dos rendimentos líquidos, deduzidos apenas imposto de renda e contribuição previdenciária. Então, por exemplo, o cara tem empréstimo. Não, isso não deduz, não. Porque o que estava acontecendo? Olha o que o cara fazia. O cara ganhava 10 mil, descontava imposto e tudo mais, tirava 7 mil. Aí o que ele fez? Ele pegou um empréstimo para pagar 4 mil reais por mês. E como ele achou que a pensão ia ser paga apenas sobre o líquido que ele recebesse, deduzindo tudo na mão, aí ele achou que a pensão ia ser descontada só sobre os 3 mil, é mole? E aí tu viu o problema que já deu, né? Então tem de tudo, gente, tem de tudo. Mas vamos lá para a nossa última petição. Estamos já acabando, encerrando aí, tá? Olha aí, gratuidade, já falamos, inclusive aqui, ó, juntei a carteira de trabalho dela e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Dos fatos, gente, a mesma coisa da regulamentação de visitas. Só que aqui, olha aqui, ó, ela, tá, nesse caso aqui, ele saiu de casa um dia em junho, 23 de junho. Foi hoje, saiu de casa hoje, viu? E aí, no mês de março, ele depositou 6.500. Tá vendo? E aí, no outro mês, 6.500. No mês de maio, ele depositou só 3.500. Ela foi lá em trocação de alimentos. Falou, olha, havia um acordo, coloca aqui, ó, conforme provado por conversas de WhatsApp. Havia um acordo de que ele daria 6.500. Por que agora ele reduziu para 3.500? Então, nesse caso aqui, olha o bizu. Tá vendo as conversas de WhatsApp que a gente conversou no início?
Olha aí, olha a prática aí e essa questão das conversas de WhatsApp. Então, isso é importante, tá? E aí, olha aqui, a diferença de 3 mil, tá? Ele alega, tá? Questões pessoais, saiu de casa alegando, aí eu repito essa questão aqui, que a gente tem lá também na ação de regulamentação de visitas. E aqui também, ó, mas aqui é contigo. Leia, gente, se você puder, Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Você vai ver uma dinâmica de como você interagir. Agora, não adianta você querer fazer 10 laudas de história também. Seja pontual, no máximo aí 5 parágrafos contando essa dinâmica histórica. Neste caso aqui que a gente está pedindo alimentos, o importante aqui são fotos de Instagram, LinkedIn, redes sociais, gastos aí que você tem aí contigo aí, faturas de cartão de crédito, tudo isso que você tem aí, tá? Tudo isso daí que você tiver, você pode utilizar para demonstrar a riqueza dele, porque aqui vai ser analisada a questão da necessidade e possibilidade, tá legal? E aí, na ação de alimentos, gente, é fundamental, eu não coloquei aqui, coloquei as condições financeiras do demandado, olha aqui, ó. Coloquei que ele é médico, recebe 30 mil, e no outro de consultoria ele recebe mais 20, nesse caso aqui 50 mil reais. E aí, olha aqui, ó, fala aqui, ó, da possibilidade do demandado, necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentado. Então, esses dois critérios aí tem que ser, esse binômio tem que ser analisado, tá? Eu sei que isso daqui é um parâmetro muito acima da realidade brasileira, mas aí, gente, é só adequação, né? Também se eu colocasse aqui apenas R$ 1.000, vocês iriam sair da live, né? É verdade, se eu pegasse um caso aqui, então olha aí, ó, 50 mil por mês, tá vendo? Então vamos lá. E aí, gente, fundamental, como eu ia falar para vocês, o fundamental aqui, faça uma planilha de Excel de tudo que se gasta. Olha, escola, alimentação, uniforme, roupa, jogos, às vezes tem assinatura de jogos, assinatura de televisão, assinatura de internet, academia, futebol, balé, o que for. Coloca uma planilha de tudo que se gasta. De tudo que se gasta. Certinho? Ah, farmácia, remédio, tudo mais. Faça uma planilha. Ele vai olhar. O juiz, quando acaba de olhar a ação de alimentos, a primeira coisa que o juiz vai olhar, depois dos pedidos, é a planilha. Cadê a planilha? Eu quero ver. Ele vai analisar isso daí. Lembrando que isso tudo aqui é uma questão técnica ali de jogo, e eu falei com vocês com relação àquela situação da demonstração de riqueza, que muitos pais vaidosos, claro, acabou de separar, é impressionante, né? O casal acaba de separar, a mulher toma um banho de beleza e o cara também. O cara vai para academia, faz tatuagem e tudo mais, a mulher a mesma coisa. Então, assim, poderiam ter feito isso no casamento, na verdade. Então, gente, eu já demonstrei aqui para vocês, vocês sabem disso, eu sou a favor de casamento. Tô aí com a minha esposa aí, sei lá, há mais de 22 anos. Conheci minha esposa com 16 para 17 anos. Então faça as contas aí que eu já contei a minha idade para vocês. Certo? Então vamos lá. O dever de ambos fala dessa questão. Já que eu estou falando do dever de ambos aqui, lembrando que eu já conversei com vocês sobre diferença entre a guarda compartilhada. Eu falei com vocês sobre essa questão aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. E guarda alternada, que são coisas totalmente diferentes. Eu vou deixar aqui para vocês prestarem atenção nessa pergunta 6 que a gente conversou. Tá legal? Mas vamos voltar aqui. Falamos dessa questão do direito dos dois guardarem, cuidarem do menor, não é verdade? E aí dos alimentos. Olha, rito próprio, rito especial, tá certo? E aí eu peço que seja depositado, olha aqui, ó, na conta da genitora ou do genitor, tá? No nosso caso aqui foi a Maria Braga de Jesus, tá bom? Por enquanto é de Jesus, porque lá ela pediu para tirar o Braga. Na nossa ação de divórcio, preste atenção lá, ela pediu para retirar o sobrenome do cônjuge, tá legal? Vamos lá continuar. Pedido, gente, os pedidos aqui, olha, tudo direitinho, fixação dos alimentos provisórios, tá? E aí eu peço também, ó, consignado, folha de pagamento, conta corrente, genitora, e aí coloca aí também, ó, férias, 13º, participação nos lucros, FGTS e tudo mais. Procedência do pedido, isso aqui é padrão, e olha aí, ó, manter, né, os 30% de pensão, certo? E aí das provas, colocamos aqui, que é interessante, que a gente pede tanto ofícios da Receita Federal quanto administradoras de cartão de crédito. Nesse caso aqui, se for motorista de aplicativo, você já pode pedir aqui para oficiar as empresas de aplicativo,
certinho? Valor da causa, 12 meses de pensão que você está pedindo, correto? Neste caso aqui também, coloco. Por quê? Porque aqui você não está citando os gastos do menor. Então, é interessante que você peça que a outra parte, o requerente ou a requerente, também assinem isso daí. Pessoal, e aí? O que vocês acharam? Vamos lá. Vou tentar agora responder aqui vocês no máximo, o máximo que eu puder aqui. Beleza? Clóvis, legal, muito importante esse tema sobre guarda. Verdade, verdade. Boa noite aí, canal do Maurão, certo? Olha aí, somente os descontos obrigatórios por lei, por ordem, deve ser. Exatamente, foi o que a gente falou. Né? E aí, nesse caso, o nosso amigo ali tentou fazer um empréstimo para pagar R$ 4.000 de prestação por mês de parcela, achando que só ia descontar a pensão sobre os R$ 3.000. Então, olha o problema, né? Olha o problema aí, Ricardo. Vamos lá, Sandra. Os clientes têm muitas dúvidas quanto à guarda compartilhada. Eu conversei aqui com vocês, né? Como fica a guarda. Então, você não resolve isso na ação de alimentos. Eu falei isso daí na regulamentação de visitas. Por quê? Mas vamos aqui, só para falar, eu vou falar disso daí, foi a 6. Vamos lá, já que você comentou, como fica a guarda? Então, tá aqui, ó. Como fica. Valeu, Giovanni! Ah, aqui. Valeu, Edgar. Edgar, olha aí a Manuela Silva. Como fica a guarda? Então, Manuela, eu falei com vocês aqui, ó, no item 6. Primeiro, eu citei, quando falei com vocês da regulamentação de visitas, eu coloquei ali que na verdade já está intrinsecamente ligado ali, relacionado com a ação de regulamentação de visitas, de que quem possui a guarda? A mãe ou o pai, que entrou com a regulamentação de visitas. Então, já nesse caso, se for questionada a guarda, você pode entrar sim com uma ação de guarda, mas essa ação de regulamentação de visitas, ela já estabelece a guarda, porque pensa o seguinte, se ela está estabelecendo que o outro só pode visitar dentro daquele plano de visitação, logo, olha aí, logo quer dizer que a guarda é do outro. Você entendeu a inversão? Olha a jogada. Entendeu? Consegui explicar isso? Pessoal, entendeu isso daí? Por favor, dê um joinha aí. Dê um joinha aí. Poxa, minha pergunta não teve resposta. Coloca aí de novo, Flor, que a gente te responde sim. Tá bom? A gente te responde. Então, é verdade, Roberto. Tem esse trinômio. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. A tese da proporcionalidade sabe de onde veio, né? Quem vai pagar a pensão acrescentou aí a proporcionalidade, a razoabilidade e tudo mais para a verdade real, o princípio da verdade real, para se adequar àquela situação ali. Mas olha, existe essa diferença aí, gente, entre guarda compartilhada e guarda alternada. Guarda compartilhada não é 15 dias com cada um. Tá? Guarda compartilhada, olha, o filho está com o pai, certo? Então, a mãe vai compartilhar a guarda. Como é que é esse compartilhamento de guarda? É tudo relacionado àquela criança, os dois participarem. Ah, um leva, o outro traz, da escola. Um leva para o pediatra, o outro leva para o futebol no domingo. Mas sempre voltando para o mesmo lugar. A guarda alternada é diferente. A guarda alternada não é regulamentada por lei, seria isso: 15 dias de um lado, 15 dias do outro. Não existe no nosso ordenamento jurídico, mas o judiciário muitos judiciários têm colocado isso daí, 15 dias em cada lado. Já há estudos que isso é extremamente prejudicial para o menor. Tá? Tem uma tese, lá na Europa se utiliza muito, na verdade, das crianças ficarem numa casa e os pais irem trocando. Então, por exemplo, essa semana o pai vai ficar lá na casa, vai cuidar, vai lavar, vai passar, vai fazer tudo. E na semana que vem, no domingo, ele sai e aí o outro entra. Então é mais ou menos, é isso que é guarda alternada também, entendeu? Ou então isso, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, mas não é estabelecido aqui pela nossa lei, mas se confundiram aí guarda compartilhada com guarda alternada. Entenderam guarda compartilhada? Fica na mesma casa. Inclusive, o outro paga a pensão, tá? E aí, como é que é essa pensão, gente? Olha, vamos supor que a esposa que está com filho ganha 3 mil
e o marido ganha 10. Então é 30%. Ela vai gastar com o filho, vai depositar ali, ou vai gastar 30% dos 3 mil dela. E ele vai gastar 30% dos 10 mil dele. Entendeu? Não é essa a questão, porque tem gente que fala o seguinte, outra tese doida. Ah, é guarda compartilhada. Cada um assume suas despesas. Você gasta com o que gasta contigo aí e eu gasto aqui. Se você quer botar ele no futebol, você paga. Se você quer botar no balé, você paga. Nada a ver. Nada a ver. Certo? Beleza? Certinho? Gente, olha aí. Eu tentei aqui ser o máximo didático possível. Tentei esclarecer, trazer documentos, trazer prática, trazer perguntas e respostas. Tentei aí buscar ser o máximo, o mais claro possível, na verdade. E espero ter conseguido ajudar todos aí. Olha, vou colocar agora lá as 3 petições do nosso grupo Papo Legal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe também. Vou colocar no link da descrição aqui o link para você entrar nos nossos grupos do Telegram. Deixa o seu joinha aí, gente, compartilha. Quanta gente poderia estar tendo conhecimento dessa live aqui? Olha quanta informação bacana a gente passou. Então, seja generoso também, tá? Um grande beijo a todos e até nossos próximos vídeos. Amanhã, live respondendo perguntas aí dos inscritos. Tchau, pessoal.